Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Muito bem, começando a nossa live de hoje, depois da apresentação do programa Boca do Povo, aliás, a reapresentação do programa Boca do Povo. O que tem aqui? Aqui tem o Correio do Estado de hoje, o que está falando, o jornal, inadimplência, texto. Polícias já apreenderam 60 toneladas de maconha. No estado, 63% dos infectados venceram o coronavírus. O país teve 600 mortes em 24 horas e 7.300 casos. Só 7.000? Deixa um pouco aqui a manchete aqui da... Quer dizer, o país hoje, o Brasil hoje, está se aproximando do número de casos no pico do coronavírus na Itália, né, que é referência. Lá chegou a 800.000 casos por dia. Estamos nos aproximando da Espanha, de Portugal, né? Portugal menos, da Espanha, países que tiveram número acentuado de óbitos por dia. O Brasil está entrando nesta fase altamente perigosa e que o governo tem se aproveitado do caso Moro, outros casos que ele mesmo tem criado, para tirar o foco, a responsabilidade do governo sobre o coronavírus, até porque o governo não acreditava no tal de coronavírus, né? Aliás, o Bolsonaro até hoje não acredita. Quem tem desenvolvido todo o esforço para tentar envolver o governo federal neste episódio são os ministros militares e o ministro da Saúde. O ministro da Saúde que entrou, está segurando a barra, como fez encontrando as mesmas dificuldades que encontrou o Mandetta, até porque a maior dificuldade para se conduzir uma política técnica, científica e realista com relação ao combate ao coronavírus, o principal obstáculo tem sido exatamente o presidente da República. Por incrível que pareça, o Bolsonaro é hoje o principal obstáculo para o coronavírus. O governo dele, né, você vê como são duas caras nesse episódio. O governo, incluindo aí o Ministério da Saúde, fazendo todo o empenho para encarar, né, o vírus. E o Bolsonaro, por outro lado, com a sua falange de fanáticos, fazendo parceria com o vírus. Você acredita nisso? À medida que ele sai do Palácio da Alvorada, todo dia, vai para a frente do curralzinho dele, onde estão os blogueiros financiados pela ideologia de extrema-direita, aquele pessoal todo amontoado ali, ele mostra para todo mundo que está cagando e andando para o próprio governo dele na campanha que está sendo feita para refrear a letalidade
é frear a curva do coronavírus. É isso que, infelizmente, está acontecendo. Agora, por que ele está comendo? A barra está pesando? Não dá para você contestar esses números, porque os números são fornecidos pelo próprio governo. Ele está tentando desviar o foco da gravidade do coronavírus com essas crises do Moro, com esses nervosismos propositais, esses chiliques que ele tem dado em frente do Palácio da Alvorada, todo dia de manhã. Ainda ontem ele se dispôs a xingar os jornalistas e a tentar desqualificar uma manchete do jornal Folha de São Paulo. Gente, não adianta querer colorir o quadro. O quadro é cinza. O quadro é esse que está aí. Não adianta o governo tentar enganar a população, porque a imprensa não vai deixar. E é por isso que ele é puto com a imprensa. É por isso que ele não gosta da Folha de São Paulo, da Globo, do Estadão, da Veja, desses jornais da Rede Globo, da chamada grande imprensa nacional, porque ele não pode dobrar esse pessoal, não conseguiu dobrar. Ele conseguiu comprar o Silvio Santos, conseguiu comprar a Record, a Bandeirantes, o Datena, o Ratinho, mas ele não conseguiu comprar, porque não está à venda, principalmente a Rede Globo. E quando eu falo aqui em Rede Globo, tem muita gente que arrepia os cabelos, mas como o Sérgio Cruz, está todo mundo dando pau na Globo, você defendendo a Globo. Eu não estou defendendo a Globo. Eu estou apenas constatando uma verdade que todo mundo já sabe. Que a Globo sempre fez oposição. Estou mentindo? Então, vamos lá. A Globo só não fez oposição à ditadura. Primeiro porque o Roberto Marinho era simpático aos generais no poder. Segundo, porque a censura alcançava qualquer um, inclusive a Rede Globo. E terceiro, porque a Rede Globo faturava alto e dobrado no governo da ditadura militar. A partir da chamada redemocratização, a Rede Globo assumiu uma posição de oposição a todos os governos, mesmo faturando o alto desses governos. Foi oposição ao Sarney, foi oposição ao Collor. Quer dizer, primeiro ela construiu o Collor, né? Criando aquela figura do combatente, do caçador de Marajás e tal. Quando o Collor assumiu, ela passou a ser contra o Collor, a fazer oposição ao Collor e contribuiu demais para o seu impeachment. Foi o principal porta-voz do impeachment do Collor. O Itamar Franco, ela passou meio que batido. Veio o Fernando Henrique, ela cravou oposição no Fernando Henrique. Logo em seguida veio o Lula, ela mesmo faturando alto, pau no Lula, pau na Dilma e pau no Bolsonaro. Então, a Rede Globo está mantendo uma linha extraordinária de coerência em fazer oposição. Ao contrário das outras emissoras, das outras redes de televisão, que sempre foram governo, sempre estiveram ao lado do governo. Silvio Santos, Pastor Edir Macedo, pessoal da rede, Bandeirantes, todos sempre foram governo. Foram governo no tempo do Sarney, mesmo faturando menos que a Globo. Bem menos. A Globo sempre faturou mais. Porque faturamento de emissora
os governos anteriores entendiam que não era pela posição política da emissora, e sim por aquilo que ela representava em termos de audiência. Então, as verbas eram distribuídas de acordo com a audiência de cada órgão. Então, a Globo recebia mais, logo em seguida vinha o SBT, depois vinha a Record, depois vinha a Bandeirantes. Sempre foi assim. Veio em todos os governos. O Silvio Santos puxou o saco do Sarney, puxou o saco do Fernando Henrique, puxou o saco do Collor, puxou o saco do Lula, da Dilma, do Temer, e agora está grudado com muito mais força no saco do Bolsonaro. Sabe por quê? Que mais força no saco do Bolsonaro? Porque o Bolsonaro está dando mais dinheiro para ele do que para a Globo. Está Ezequiel Barbosa Corrêa perguntando para mim se você pode provar que o governo comprou as emissoras que você citou. Pois não, vamos lá. No governo do Temer, nos governos anteriores, aliás, eu acabei de responder isso, né? Nos governos anteriores, o cálculo da verba de propaganda do governo era distribuída de acordo com a audiência, independentemente da linha política da emissora, certo? Então, a Rede Globo fazia oposição, mas como a Rede Globo tinha mais audiência que as outras, fazia seu cálculo. Tá, Rede Globo tem 80%, Silvio Santos tem 1%, Pastor Edir Macedo tem tantos por cento, Bandeirantes tem tantos por cento. Quer dizer, a Globo tinha geralmente 40% a 50% da audiência. Porque para o governo, né, entenda-se, para o governo, não é o importante, não é do ponto de vista de Estado, do ponto de vista de Constituição, do ponto de vista das leis, da legalidade, da ética, da moralidade. O que importa para o governo é a audiência, não para divulgar a ideologia dele, aquilo que ele está fazendo, mas para divulgar aquilo que é de interesse público através da propaganda do governo, certo? Agora, o que o governo federal fez aí foi compra descarada da emissora do Edir Macedo, da editora, pela verba que ele distribuiu. Então, a emissora do Edir Macedo é a segunda colocada. A Silvio Santos é o terceiro colocado. E a Bandeira é a quarta colocada. Todas elas podem abrir a transparência da presidência da República, que o senhor vai ver que todas elas estão faturando mais que a Globo. Porque a Rede Globo não elogia o governo, a Rede Globo critica o governo, a Rede Globo mostra a realidade nacional. Às vezes é com certos Santos, puxa do governo, com todo o Datena, é uma vergonha o que o Datena está fazendo. Qualquer profissional de imprensa. Então, a prova, nos prova, isso é para a cueca, nos prova mais termos do que da distribuição das verbas. Quer dizer, o dinheiro, a verba é dele, que é do governo, do Estado, distribui a verba de acordo com o índice de puxa-saquismo de cada emissora. Certo? Então, essa aí é a resposta. Mais alguma pergunta? Pode fazer, que estou aqui para responder. Então, tá aí. E por falar, olha, hoje, se você estiver assistindo o programa aí pelo YouTube, por favor, clique no inscrever no canal. É muito importante para nós que estamos fazendo esta live, este programa, ter esse controle, né? Saber quantas pessoas estão associadas, inscritas no canal, né? Valoriza o trabalho da gente e ajuda, né, a gente a alcançar muito mais pessoas no Brasil e no mundo. Pois então é isso. O foco
o governo está tentando tirar o foco do coronavírus através dos fatos, né, dos factoides que ele vai criando. E que factoides que estão dando na testa dele, né? Então, tira no pé. Essa do Moro, né? Essa do Moro está aí, é uma novela que começou, uma novela que vai se desdobrar por vários capítulos, capítulos afins e sem fins, e não sei no que vai dar. Criou encrenca agora com a Regina Duarte. Ele convidou a Regina Duarte, prometeu para a Regina Duarte que ia entregar para ela uma secretaria com porteira fechada, tal, e andou demitindo o pessoal que a Regina Duarte pediu antes de assumir, agora está readmitindo, depois demitindo de novo. Então, criando todas essas lambanças aí para que a população não perceba que o governo, que ele, Bolsonaro, está falhando na luta contra o coronavírus. Ele que não conseguiu protagonizar. Todos os governantes, primeiros ministros, presidentes da República, ditadores de todos os países do mundo, o protagonista número 1 da luta contra o vírus é o presidente da República nos Estados Unidos, é o primeiro-ministro na Inglaterra, é a chanceler na Alemanha, é o presidente da República na França, primeiro-ministro na Espanha, primeiro-ministro em Portugal, primeira-ministra na Austrália. Esse é o pessoal que comanda, que controla, que dá as diretrizes. Aqui, o Bolsonaro é exatamente a oposição. Ele fechou com o vírus. O governo dele tem tentado driblar, tem tentado contornar, mas não tem conseguido, porque ele não deixa. O ministro da Saúde continua insistindo que não vai aconselhar o fim do isolamento social enquanto perdurar o crescimento da curva, do índice de mortos e de infectados. Já foi chamado pelo Bolsonaro, não vem cá, companheiro. Não é isso não, é diferente, já foi chamado. Está tentando um palavreado, um palavrório científico, tentando enrolar a população de uma realidade que não dá para você esconder. Como é que você vai esconder Manaus? Como é que você vai esconder São Luís, que a justiça decretou o isolamento rigoroso, o lockdown? Como é que você vai esconder o Ceará? Como é que você vai esconder 600 óbitos num dia? Não tem como. Não tem como. Mesmo que você feche a Rede Globo, que vem sendo acusada de incitar a população contra o governo, de criar sensacionalismo, tentar criar histeria, mesmo que você feche a Globo News, você não vai conseguir esconder do Brasil a calamidade que é o coronavírus em várias regiões e que vem avançando lenta, gradual e seguro. É terrível. Mas, já que a gente está falando em Bolsonaro, ele esteve no dia do Exército, numa manifestação contra a democracia, em frente do quartel-general do Exército em Brasília. Teve ou não teve? Você lembra que ele disse que não ia negociar? Não vou negociar nada. Lembra disso? Pois é, falou, não vou negociar nada. Eu não falei nada. Havia toda uma teretetê, todo um perrengue, todos os rumores de que ele estava negociando com o Centrão a política do toma lá, dá cá. Agora, hoje,
eu posso falar, porque saiu a primeira nomeação da negociação do Bolsonaro com o Centrão, a nomeação do novo diretor do DENOX, Departamento Nacional de Obras Contra a Seca do Nordeste. É um cidadão do Partido Avante, que está em negociação com o governo do Bolsonaro. Mas, desde a eleição, passando pela posse, pelo primeiro ano de governo, eu tenho insistido nisso. Não há governo sem coalizão. Não há governo sem dinheiro. Eu tenho falado e tenho repetido insistentemente nisso. Não vejo nenhum mal no governo fazer coalizão. Acho absolutamente normal. Agora, quem sempre condenou coalizão foi o próprio Bolsonaro. Foi a falange fanática do Bolsonaro que sempre condenou o toma lá da cá. Não existe governo de coalizão sem toma lá da cá. Agora, o toma lá da cá poderia ser feito com transparência. Né? Transparência. E com partidos menos negocistas do que Márcia Rodrigues está mostrando aqui, não sei o quê. Então, são 3 carinhas. Eu não entendo, viu, Márcia? Pode escrever, pode ser mais clara, tá? Não tem problema. Carinha pensativa. O Edson está dizendo aqui que são carinhas pensativas. Pensando. Tá certo. Carinhas pensativas, mão na boca e tal. Realmente, são carinhas pensativas. Pensando o quê, Márcia? Pode escrever que não tem problema. Então, falando aqui, o governo do Bolsonaro sempre foi contra a política do toma lá da cá. Agora, não existe governo de coalizão sem política de cada um toma lá da cá. Agora, o que eu acho é que o governo perdeu a grande oportunidade de se coligar com partidos sérios, partidos que têm algum compromisso ideológico, não com partidos picaretas, com mini-partidos, partidos que se vendem, que o tempo todo se venderam no Congresso, se venderam para o Lula, se venderam para o Fernando Henrique, se venderam para a Dilma, se venderam para o Temer, garantiram o governo do Temer, os 3 anos do governo do Temer, em cima de um sacrifício enorme para o próprio governo, não só na distribuição de cargos, como nos mensalões que foram denunciados durante todo o governo do Temer. Poderia o governo do Bolsonaro ter feito coalizão com o PSDB, feito coalizão com o próprio PMDB, que é um partido grande, com o DEM, que é um partido de direita, como é o Bolsonaro, vai coligar com o esterco do Congresso Nacional, que é o tal de Centrão, que não merece o menor respeito, que não merece a menor consideração, que vem sendo malhado com toda a razão todos os dias nas redes sociais pela própria falange fanática do Bolsonaro. Bolsonaro, que não foi eleito para fazer a política do toma lá da cá, está dando cargos nesse mundo. Esse foi o primeiro, mas vem muito mais aí, porque o governo está se fazendo agora aquilo que ele devia ter feito no início do governo, assim como ele devia ter feito no governo, criado um novo imposto para garantir as finanças do país, que agora entraram em verdadeiro parafuso. Então, é isso aí. Agora, falar em golpe, né? Golpe é golpe. E eu mesmo cheguei a falar aqui. Uma coisa que mais o Bolsonaro quer hoje, ele deve estar torcendo,
é pelo impeachment, um processo de impeachment. Seria legal para ele, seria ótimo. Ele ia duplicar o número de gente nessas demonstrações, né? Ia jogar toda a população contra o judiciário, contra o legislativo. Não que ele tivesse essa força toda, mas é que o povo está de saco cheio com tudo isso, e o povo poderia até, ele ia conseguir aquilo que ele está perdendo lento e gradualmente, que é o apoio popular. Mas eu vou falar sobre esse assunto, vou mostrar também o boletim epidemiológico do governo do estado de Mato Grosso do Sul, depois do tempo em Brasília e no Mato Grosso do Sul. A gente é assim. Chega uma hora que quer mais é aproveitar o que já conquistou. A gente já tem experiência suficiente, já conhece os atalhos. Quer mais é viver o bom da vida. Sem pressão. A gente tá no comando, tem controle, sabe dos nossos limites. A gente sabe que excesso de velocidade é perigoso, mas acaba se arriscando, até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito, basta fazer. Todo mundo deve ficar atento. Uma mancha na pele pode ser hanseníase. Se você tocar na mancha e não sentir nada, ou perceber diminuição da força nos braços, mãos e pés, é melhor procurar uma unidade de saúde. É muito importante identificar o mais rápido possível. A hanseníase tem cura. O tratamento é gratuito e logo que ele começa, a doença deixa de ser transmissível. Hanseníase. Identificou, tratou, curou. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Pois é, voltando aqui com o programa Sérgio Cruz pela viamorena.com, essa live, né, através do Facebook, se você tiver assistido esse programa pelo YouTube, gostaria de pedir para você, encarecidamente, que desse um clique aí no inscrever no canal. A gente precisa de muitos inscritos, de muitos seguidores, para poder impor aqui a nosso trabalho e repercutir mais esse trabalho, tanto em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, como no Brasil, e para as pessoas que assistem a Via Morena no mundo inteiro, né, que se informa de Mato Grosso do Sul, que se informa de Campo Grande, aí por todas as partes do mundo. Vou mostrar agora o boletim epidemiológico de Mato Grosso do Sul, que foi feito esta manhã pelo secretário de Saúde do Estado, Geraldo Rezende, e neste boletim, bom dia, amigo, ótima quarta-feira, bom trabalho, Cleiton Ferreira, meu amigo Cleito do Aeroanjo. Esse boletim é importante, eu gostaria que você assistisse, porque a gente tem mostrado aqui, já há algum tempo, 2, 3, 4 vezes, um vídeo aqui de um colega nosso, que fez um verdadeiro estrago, tentando mostrar que não existe coronavírus, porque
o hospital regional não tem fila. Mais ou menos esse já mostrei, isso não precisa nem mostrar de novo. Vou mostrar o boletim, que neste boletim há toda a explicação por que não tem fila em Campo Grande, não tem fila em Mato Grosso do Sul, e espero em Deus que não venha a ter filas aqui, que a fila acabe lá em Manaus, no Ceará, que seja breve lá em São Luís do Maranhão, e que não apareça por aqui, é o que eu mais quero. Mas o governo do Estado está preparado se vier, está minimamente preparado para o que vier. Vamos então ao boletim do governo do Estado do coronavírus de hoje. Bom dia, dia 6 de maio, mais uma vez estamos aqui para o nosso boletim coronavírus deste dia. Gostaria de dizer que hoje nós deveríamos estar lá em Costa Rica participando de uma cerimônia de entrega, com todos os cuidados que o momento exige, da entrega de 10 leitos de UTIs naquela cidade, construído em tempo recorde, parceria do governo do Estado, através de recursos do Estado, recursos do município. Uma ala nova foi construída em tempo recorde e vai possibilitar, caso tenhamos casos expressivos naquela região, que eles possam ser atendidos em Costa Rica. Eu participei da cerimônia, vendo através de vídeo, não foi possível a nossa presença. Certamente nos próximos dias haveremos de visitar, e queremos visitar todas as cidades do Mato Grosso do Sul, onde a gente conseguiu ampliar o número de leitos clínicos e de leitos de UTIs para essas cidades. Também participei, tão logo não foi possível o avião voar para Costa Rica, eu fui no almoxarifado da Secretaria de Estado de Saúde, receber uma doação, e aqui eu quero fazer um agradecimento especial ao Grupo Zaran. Todo mundo sabe que é um dos grupos mais importantes no setor empresarial do Mato Grosso do Sul, o grupo que detém a Copagás e detém a TV Morena e outras emissoras de comunicação no Estado, nos doou, e eu faço questão, como sempre fizemos, de fazer aqui o nosso agradecimento, a nossa eterna gratidão, pela chegada hoje de 13.500 máscaras N95, igual a essa que eu estou usando, que é importante para o pessoal da área de saúde. Vai ser encaminhado todo esse material ao nosso hospital regional, que é o hospital de referência, e também para suprir alguma debilidade que ocorrer em outros hospitais, já que todos os municípios do Estado receberam recursos importantíssimos e estão também fazendo as suas compras. Mas caso haja necessidade, nós haveremos também de suprir com essas máscaras. Além das 13.500 máscaras N95, recebemos também 40.500 máscaras cirúrgicas para também ser usadas nos profissionais de saúde e nos profissionais da segurança pública que estão nos auxiliando nessa tarefa de combate à pandemia aqui no Mato Grosso do Sul. Quero também aqui dizer que ontem e hoje, todos os meios de comunicação, e eu quero aqui passar um quadro, estão colocando matérias acerca do resultado do trabalho que fizemos aqui no Mato Grosso do Sul, e aqui eu quero agradecer a todos aqueles que estiveram envolvidos nesse trabalho. É o quadro onde nos coloca na última posição na situação epidemiológica da Covid no Brasil, ou seja, nós somos o estado que hoje temos menos casos de Covid-19 no Brasil. 283, consolidado no dia de ontem, nós vamos daqui a pouco ler o boletim, vai ter um acréscimo pequeno, mas certamente nós haveremos de ainda figurar como último colocado em número de casos.
E queremos também perseguir com a ajuda de todos, para que também tenhamos, no Mato Grosso do Sul, o menor número de mortes de todas as unidades da federação. Eu fico apavorado, incomodado, emocionado, quando eu vejo o retrato de outros estados. Esse trabalho que fizemos aqui no Mato Grosso do Sul não pode ser também interpretado de uma forma como se já vencemos essa guerra, que já estamos vitoriosos. Ao contrário, deve fazer com que a gente sinta orgulho, mas ao mesmo tempo fortaleça a nossa convicção de que tudo aquilo que tomamos, todas as medidas tomadas, as medidas restritivas, as medidas de isolamento social, as medidas de suspensão das aulas, as barreiras sanitárias, as medidas na área econômica, como corte de água, de luz, de energia elétrica que o governo postergou. Enfim, todas essas medidas foram fundamentais para a gente atingir esse objetivo. Mas aí vem aqui o apelo do secretário de Saúde do Estado, que interpreta o sentimento de todos aqueles que trabalham na saúde, de todos os outros secretários do governo do Estado, do governador Reinaldo Azambuja. Nós não podemos de forma nenhuma fraquejar, abandonar todas essas ações que nós tomamos, porque o inimigo é ardiloso. Todo mundo aponta, e eu sou daqueles que sou convencido pela ciência, pelos especialistas na área, pelos epidemiologistas, pelos infectologistas, que estão apontando que no final de maio e começo de junho, nós haveremos de ter o cume, ou seja, o período mais expressivo da doença em todo o país. Certamente essas medidas que nós tomamos, nós precisamos reforçá-las, mas a sua participação é fundamental. A sua contribuição será, sem dúvida nenhuma, o diferencial para que a gente continue a ter esse lugar entre todos os estados da federação, para que nós evitemos perdas de vidas. Esse é o maior patrimônio que nós temos em Mato Grosso do Sul. E certamente sua contribuição será valiosa para que nós continuemos nessa linha para vencermos o coronavírus aqui no estado. Algumas batalhas já foram vencidas, mas a guerra continua. E nós precisamos estar vigilantes, não baixarmos a guarda, para que nós, ao final, a gente possa sair mais fortalecidos e possamos, de fato, ter preservado a vida do sul-mato-grossense. Quero aqui chamar a Ana Paula, que vem hoje para falar sobre o trabalho espetacular que o Hospital Regional de Campo Grande está fazendo. A Ana Paula, que é a chefe, a coordenadora, chefe do comitê de crise lá do Hospital Regional, que é a chefe de enfermagem e que tem dado uma contribuição muito valiosa para a organização deste que, para nós, é o hospital de referência no combate à Covid-19 aqui no Mato Grosso do Sul. E eu, desde já, quero agradecer em seu nome, no nome de todos os colaboradores do Hospital Regional, essa parceria que é fundamental nesse momento e que esse hospital certamente vai nos dar orgulho e vai nos dar muito orgulho ao final dessa guerra. Doutora Ana Paula, por favor, apresente, porque no começo da apresentação nós vimos todas as imagens da montagem lá do Hospital Regional, da estrutura anexa, e eu gostaria até para tirar algumas dúvidas dos internautas, dos meios de comunicação, como está essa organização e para que, de fato, serve aquela estrutura que parece um hospital de campanha que nós colocamos ao lado do Hospital Regional. Bom dia. Eu venho em nome dos servidores, dos colaboradores do Hospital Regional, falar um pouquinho do que a gente está preparando, de como a gente vem se preparando para o enfrentamento da Covid-19. Então, o Hospital Regional, ele construiu
em conjunto com os colaboradores, um plano de enfrentamento. Esse plano foi publicado e amplamente divulgado no Diário Oficial. Esse plano, a gente tinha alguns pilares para que a gente se preparasse mesmo, né? Então, a gente tinha como pilares o preparo dos colaboradores, o preparo da instituição e o preparo do prédio, né? Sempre que a gente fala no plano de enfrentamento do Hospital Regional, a gente pensa no atendimento à população, do que a gente vai ofertar, né? Na qualidade que a gente vai trazer para a população. Então, o que a gente pensa no plano e até no próprio hospital de campanha é que a gente consiga absorver a demanda, né? A famosa curva que tanto se fala, de forma segura, gradativa e principalmente com qualidade. Então, a gente preparou o hospital e a gente vem trabalhando, como o doutor Geraldo falou, a gente montou um gabinete de crise. Esse gabinete se reúne 2 vezes ao dia, a gente discute os boletins e a forma como o hospital vem se comportando, como o crescimento da doença vem se comportando dentro do estado. E a gente preparou o hospital para que a gente trabalhe com níveis de atendimento. Então, as tendas, ou o hospital de campanha, como as pessoas falam, a gente espera não utilizar, mas a gente vai utilizar ele quando o hospital tiver com uma demanda já de 70% da sua capacidade, né? Que aí a gente vai atender dentro do hospital. O que a gente vem fazendo dentro do hospital hoje é capacitando a equipe, né? A nossa equipe vem trabalhando com dedicação e se aprimorando dentro dos protocolos e fluxos e manejos que vêm a cada dia se mostrando. A gente tem preparado a estrutura física do hospital também para atendimento da população. Obrigado, doutora Ana Paula. Eu chamo aqui a doutora Cristine Maimone para fazer hoje sobre o nosso quadro do Boletim Coronavírus. Agradecer a você e dar um abraço a todos os colaboradores do Hospital Regional, que tem, de fato, sido exemplo no enfrentamento do Covid aqui no Mato Grosso do Sul. Quero aqui também agradecer a diretora-geral de Atenção à Saúde, que está aqui junto conosco, doutora Marielle Leite, e agradecendo a ela, agradecer a todos os colaboradores da Secretaria de Estado de Saúde, que nesse momento, unidos, nós estamos, de fato, felizes pela condução que estamos tendo aqui no Estado para o enfrentamento dessa pandemia. Doutora Cristine Maimones, vamos falar mais uma vez sobre o nosso boletim coronavírus aqui no Estado. Bom dia, doutor Geraldo, bom dia, equipe técnica, e o meu bom dia especial à diretora da assistência da Secretaria de Estado, que em conjunto com a diretora da enfermagem do Hospital Regional desenharam, e estamos bastante tranquilos que podemos contar com todo o empenho e dedicação das equipes que lá estão, né, doutor Geraldo, que o hospital está preparado, suprido de EPIs, suprido de medicamentos, supridos, enfim, de toda a atenção. Então, muito obrigada a vocês pelo empenho, pela dedicação no planejamento, né, e na construção desse hospital totalmente preparado para a Covid neste momento. Hoje, o nosso boletim dos dados de 6 de maio de 2020, às 10 horas, ele traz como casos notificados 3.071 casos, 28 casos em investigação, ou seja, as amostras ainda estão em análise, 288 casos confirmados, 2.734 casos descartados, 21 casos excluídos e 10 óbitos. Então, 9,3% das nossas notificações tem dado positivo, né? Então, nós estamos com 288 casos confirmados,
cujas amostras foram coletadas nas nossas unidades de saúde municipais e nas nossas do estado todo e nas nossas estratégias de drive-thru. Drive-thru Campo Grande, drive-thru Dourados e drive-thru Três Lagoas. Então, nós já processamos 3.125 amostras. Casos novos confirmados, nós temos 5 a partir de ontem para hoje, com incremento de 1,8%, o que nos dá o total de casos confirmados de 288. E da onde são esses casos confirmados? Eles são de Campo Grande, de Três Lagoas, de Brasilândia, de Dourados e de Ladário. Nós temos 4 em isolamento domiciliar e temos um caso de Brasilândia internado. Então, esse é o segundo caso de Brasilândia nessa semana que nós anunciamos. Total de casos confirmados, 5. Nosso panorama da situação atual dos casos são 288 casos confirmados, 75 ainda em isolamento domiciliar, mas já 184 recuperados e 10 óbitos. Temos também os 19 internados, que, como vocês se lembram, nós computamos 19 internados cujo local de residência é o estado de Mato Grosso do Sul, mas nós temos mais 2 de outros estados e mais 1 de outro país, o que dá 22 casos utilizando os nosso sistema de saúde, sendo 15 em leitos clínicos e 7 em leitos de UTI. Desses 15 leitos clínicos, nós temos 10 públicos e 5 privados. Em 7 leitos de UTI, nós temos pacientes 3 públicos e 4 privados. A distribuição geográfica do caso, cada dia que passa, embora a gente tenha, o mapa fica mais colorido, né, doutor? Infelizmente, mas nós já temos 24 municípios que estão com casos confirmados do Covid-19. Então, nós estamos pintando este mapa, né? Para isso, ratifico as palavras do doutor Geraldo, da importância do isolamento social e da importância que nós sigamos firmes nesse propósito, porque se hoje nós estamos o último estado do Brasil, é porque nós estamos fazendo a colheita de nossas atitudes há 15 dias atrás. Há 15 dias atrás, ontem o doutor Geraldo mostrou, em 1º de abril, a gente até a terceira semana de abril, nós mantivemos, né, doutor, a taxa de isolamento de uma certa, acima de 50% em alguns municípios. E agora nós estamos com muito ruim na nossa taxa de isolamento, com 38% no estado de Mato Grosso do Sul. Então, esse plantio vai fazer diferença daqui 15 dias. A incidência dos nossos casos confirmados, elas continuam nessa tendência, que a nossa promessa é que sempre a gente traga uma vez na semana a incidência, não os números absolutos. Números absolutos, os que a gente mais tem é Campo Grande e Três Lagoas, que todos os dias eu falo, mas quando a gente olha para a incidência dos casos confirmados por 100 mil habitantes, a gente ainda tem o município de Sonora, ainda tem o município de Batayporã e tem o município de Três Lagoas e Chapadão do Sul como os de maior incidência de casos confirmados por 100 mil habitantes. Muito obrigada, doutor. Obrigado, doutora Cristine Maimone. Então, hoje o quadro do coronavírus apresenta aí uma criança do sexo masculino de 1 ano de idade, felizmente está em isolamento domiciliar, não tem sintomas, e apresenta essas 22 pessoas internadas. Nós computamos também aqui 2 pessoas de outros estados e uma pessoa do país vizinho aqui, Paraguai. Então dá 22 pessoas internadas, mas temos 184 pessoas já curadas, recuperadas. Ou seja, que passaram pela quarentena, ou que estiverem em UTI, ou que estiverem em enfermarias. Queremos também dizer
da importância que aquilo que a doutora Cristina falou, nós queremos apresentar aqui nós queremos responder a alguns questionamentos e, mais uma vez, pedir a todos vocês que sigam as orientações do Ministério da Saúde. Ontem nós tivemos uma videoconferência com o ministro Nelson Teich, assumiu o compromisso de fazer uma campanha institucional, e estamos aguardando acerca do isolamento social. Para nós, no Mato Grosso do Sul, o isolamento social associado a um aplicativo que nós devemos lançar nos próximos dias, chamado DaiCovid, associado também à testagem ampla que nós queremos fazer. Nós estamos distribuindo hoje um quantitativo enorme de testes rápidos para os municípios que vieram do Ministério da Saúde. Temos testes também convencionais, que é o teste da biologia molecular, em número suficiente para a gente ampliar. Então, eu já disse isso ontem aqui, nós ampliamos o drive-thru de Campo Grande, o de Três Lagoas, de Dourados, com a coleta agora naquela unidade Sentinela, a partir de hoje, para a gente monitorar a população indígena. A semana que vem estaremos iniciando o drive-thru lá no SAMU, lá do município de Corumbá, construído também essa parceria, e eu fico muito feliz em ter ao nosso lado tanto toda a equipe do governo do estado, mas também de todos os 79 municípios, secretários e secretárias, para que a gente, de fato, faça dessa luta uma luta de todos nós. Quero aqui, para finalizar, responder alguns questionamentos que nos chegarem e, ao mesmo tempo, dizer que amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário, às 10h30, estaremos aqui, e que o boletim possa, de fato, apresentar esses números que nós estamos tendo e que a gente fique longe daqueles quadros que nós estamos vendo nos telejornais, na grande imprensa, que apavora a todos nós, principalmente nas principais estados da federação. A primeira pergunta é do Fabiano Arruda, da TV Morena. Muitos estados estão adotando planos para aproveitar médicos recém-formados ou antecipar a colação de grau. A Secretaria Estadual de Saúde tem alguma iniciativa ou projeto nesse sentido? Nós já entramos em contato com algumas instituições, mas até o presente momento a força de trabalho que a gente construiu junto com os municípios e do governo do estado, o governador liberou inclusive a contratação temporária de muitos profissionais para o hospital regional, suprime inclusive algumas debilidades que já eram crônicas naquele hospital. Mais de 130 servidores foram contratados, alguns temporariamente, e esse processo, logicamente, ele está andando. Se caso necessitemos de mais profissionais, não tenham dúvidas que nós vamos recorrer não só aos recém-formados, mas inclusive aos médicos que queiram contribuir e aos outros profissionais de saúde que queiram contribuir no enfrentamento da pandemia aqui no estado de Mato Grosso do Sul. A próxima pergunta é da Eunice. Se o índice de isolamento em todo Mato Grosso do Sul está tão baixo, como há poucos casos quando comparamos dados com outros estados? Porque o índice de isolamento é um dado importantíssimo, deve ser o melhor instrumento, a melhor ferramenta, mas ele está associado a outras medidas que tomamos no Mato Grosso do Sul. Além também, lógico, de nós termos uma população pequena no estado em relação aos grandes centros do país. Mas as medidas que tomamos, e eu já disse aqui, das barreiras sanitárias, as medidas de suspensão das aulas presenciais, as medidas que, no conjunto, foram importantes para esse resultado. E, acima de tudo, a nossa vigilância sanitária, com a vigilância sanitária dos municípios, que conseguiram, e nós fizemos todo esse trabalho de identificar, na ampla maioria, os contatos das pessoas que foram contaminadas. Isso nos permitiu fazer, de fato, o controle da doença, mesmo em algumas cidades onde o crescimento, como a doutora Cristina já disse aqui, é muito maior do que na nossa capital. Então, esse foi todo esse conjunto de ações que nos favoreceram e que nos apresentam esses números que são generosos nesse momento,
mas que não pode ser referencial de forma alguma para tomar outras medidas que não sejam aquelas que estão preconizadas. O pior está por vir. Ou seja, e isso eu tenho dito, que nós estamos alicerçados em estatísticas, em estudos feitos por especialistas. O pior está por vir e nós precisamos estarmos vigilantes para que aqui no Mato Grosso do Sul não ocorra um crescimento tão expressivo como está acontecendo em outras unidades da Federação. Um abraço, encerradas as perguntas de hoje, e aguardando vocês para amanhã às 10h30, a gente divulgar o novo boletim coronavírus do nosso querido e amado Mato Grosso do Sul. É isso aí. O secretário, apenas para reforçar, o secretário enfatizou a necessidade de continuar o alerta geral, né, pelo fato da gente ter menos casos em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande principalmente, menos casos que outros estados, que a gente vai relaxar, e o que infelizmente está acontecendo. Por que São Luís do Maranhão, Manaus do Amazonas, essas cidades e esses estados estão hoje na situação em que estão? Porque não tiveram o cuidado de fazer o dever de casa. Não tomaram as providências na hora oportuna. Como eu disse, fizeram a lição de casa antes da hora do recreio. Não fizeram. Campo Grande fez. Por isso que Campo Grande está preparada, ou minimamente preparada, para o que vier. Eu sempre falo, espero que não venha. Mas os outros estados, quando relaxaram, também esperavam que não fosse acontecer, e está acontecendo hoje, lamentável e desgraçadamente. Está acontecendo em São Luís, está acontecendo em Fortaleza, está acontecendo em Vitória, no Espírito Santo, Recife, Pernambuco, Fortaleza, no Ceará. Várias cidades e vários estados estão hoje perdendo completamente o controle. Por quê? Na ocasião em que Mato Grosso do Sul e que Campo Grande tomaram as primeiras providências, eles ficaram apenas na expectativa. Não, aqui não vai acontecer. Aqui o clima é muito quente, aqui a tropical não acontece. Havia sempre uma desculpa. Desculpa que está acontecendo agora também, aqui no Mato Grosso do Sul, principalmente em Campo Grande. O pessoal está relaxando. O nível de isolamento social já baixou dos 40% em Campo Grande. Isso é muito ruim, isso é perigoso. Isso pode vir uma situação de completo descontrole. E a estrutura que está montada hoje em Mato Grosso do Sul, se vier como veio em Manaus, como vem em Fortaleza, não vai suportar. Vamos ter aqui o mesmo problema, o mesmo drama. É por isso que eu faço o apelo, reforçando aqui o que disse o secretário de Saúde. Vamos continuar no isolamento social. Vamos sair de casa apenas para atender interesses urgentes. Não vamos sair de casa para tomar cachaça, não vamos sair de casa para andar nas ruas, né, fazer exercício, tomar cachaça, visitar amigos, não. Vamos levar a sério agora para que a gente não tenha que lamentar o agora no futuro. Certo? Bem, a gente vai desligar agora a rede, né, desconectar da rede aí, do Facebook, mas a programação da Via Morena continua no site viamorena.com, você pode entrar lá, tem uma programação especial para esses dias de retiro, né, esses dias de retiro forçado, para esses dias de isolamento e afastamento social, uma programação com muito desenho animado, muitos documentários, muitos shows, para que você fique em casa com toda a tranquilidade, assistindo o que melhor existe na televisão do Brasil. Muito obrigado por sua atenção e tchau, Pica-Pau.